Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai iniciar mais uma lista de exercícios do nosso módulo 4, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que é referente, né, à primeira questão. Das alternativas abaixo, qual o símbolo que representa o final do comando? Hum, Como que a gente, qual que é o símbolo que a gente mais usa ali, né? Quando a gente quer representar o final do comando. A gente digitou o comando todinho, bacana, né? Create, database, pá. E adicionou um certo símbolo para indicar que ali termina o comando, ali é a finalização do comando. Sem aquele símbolo, ele não executa, né? Então vamos lá. Qual que é esse símbolo? Será que é o ponto e vírgula? Será que é o cifrão? Será que é o ponto? Ou será que é a contrabarra? Ou será se é os dois pontos? Se vocês lembram bem lá, né? Sempre que a gente digitava um comando ao final dele, a gente digitava um ponto e vírgula, né? Justamente para representar o final do comando, o fechamento. Então aqui a gente vai ficar com a resposta letra A. Belezinha, pessoal? Top. Vem aqui para a segunda. Vamos ver o que a segunda está falando. Olha só. Qual que é o comando usado para criar uma tabela no banco de dados? Lembra lá que para a gente criar uma tabelinha, a gente tinha que fazer algum comando, né? E adicionar, logicamente, o nosso ponto e vírgula. Era inserir tabela? Não, né? Lembrando que os nossos comandos são sempre em inglês. Então, não é esse. Add table? Adicionar uma tabela, né? Seria. Talvez poderia ser, mas eu acho que não é um nome tão familiar assim. Não lembro muito de estar usando esse comando lá, não. Create table. Será create table? Esse nome parece meio familiar. Ele parece ser a resposta. Vamos ver as outras aqui, se lembra basicamente alguma desses dados, desses comandos também. Insert into values. Esse comando eu já vi em algum lugar, mas não é utilizado para a gente criar uma tabela. Tá? Insert table. Opa, insert table, inserir tabela. Faz mais sentido eu utilizar esse comando. Mas para criar uma tabela, não é assim que a gente utiliza na linguagem SQL. Na verdade, é create table. Belezinha, pessoal? Então, a gente fica aqui com a resposta letra C. Tá, vamos aqui para a terceira questão. Qual o comando usado para inserir um registro na tabela? Será que é insert? Olha, para inserir, insert faz muito sentido. Mas será que é só isso? Vamos ver aqui as outras questões, né? As outras alternativas. Inserir valores, tabela, coluna 1, coluna 2, coluna N. Então aqui a gente listou, né, todas as colunas que a gente tem na nossa tabela para a gente poder adicionar os values. O dado referente à coluna 1, ó, referente a essa coluna aqui. O dado 2 referente à coluna 2. E esse aqui é o dado N referente à coluna N. Certo? Opa, referente à coluna N. Tá bom? Ah, mas espera aí. Será se realmente é inserir valores? Não, né, pessoal? A gente sempre sabe que os comandos é em inglês. Então, insert values. Opa, inserir valores, tabela. De novo, é a mesma condição que tinha aqui em cima e os values. Mas a gente não começa com insert values, né? Os values vêm aqui, ó. Então, não é isso aqui. Create values. Create values. Opa, criar valores? Não, não é porque os valores estão vindo aqui depois. Esse comando não me parece tão familiar assim para adicionar registro na tabela. E aí a gente fica com a resposta letra E. Que de fato, se a gente começar a ler, ó, insert into, de fato é o comando que a gente viu nas videoaulas, tá? E aí eu venho com o nome da tabela, então aqui seria o nome dela, por exemplo, usuário, seria um exemplo coluna 1, coluna 2, coluna N e a quantidade de colunas que você tiver aí na sua tabela. E aí eu insiro aqui em seguida os valores que eu quero adicionar. Isso aqui é o dado referente à coluna 1, o dado referente à coluna 2 e a coluna N. Beleza, pessoal? Então, a gente de fato fica com essa daqui, a letra E. Top. Vamos aqui então para a quarta questão. Olha só. Ele pergunta aqui um comando, né? Qual comando eu usaria para adicionar o registro Jonas
da tabela usuário abaixo. Então, ele quer adicionar esse registro aqui com essas informações. Beleza? E o nome da tabela se chama usuário. Então, vamos pegar aqui o textozinho. Para a gente poder fazer esse comando, nada mais é do que isso aqui, ó. A gente viu lá na questão anterior que o comando é insert into, certo? Para inserir um registro, insert into, e eu venho com o nome da tabela, né? Qual que é o nome da tabela? Ó, o nome da tabela é usuário. Então, insert into usuário, tá? Venho com os parênteses e aqui eu adiciono ó, nome de usuário, que é referente à primeira coluna. Eu posso adicionar os crases aqui, ó, tá? Nome de usuário, vírgula. Quem é o da coluna 2? E-mail, vírgula, senha. E aí eu adiciono os values. Qual que seriam os valores que eu vou adicionar aqui? Jonas, né? Claro, tem que ser com aspas duplas. Jonas. Aí o e-mail dele, jonas01@gmail.com. Tudo isso são caracteres, viu, pessoal? E a senha? Jonas002. Pronto. Feito isso, eu adiciono o ponto e vírgula aí, sucesso. Já consigo adicionar esse registro na tabela. Beleza, pessoal? Então tá aí a resposta. Vamos aqui para a nossa última questão para a gente finalizar essa lista de exercícios. Qual o comando para visualizar os registros inseridos na tabela? Então peraí. Nessa quarta aqui eu consegui inserir um registro e agora eu quero verificar se de fato esse registro foi inserido. O comando que eu utilizo nada mais é do que o nosso select. E aí eu coloco asterisco, que representa todos eles. Select, asterisco e o nome da tabela, né? From. O nome da tabela é usuário. Ou simplesmente tabela, o nome da tabela, né? Nome da tabela. Então, isso aqui seria o comando para eu poder visualizar os dados inseridos. Select asterisco from nome da tabela. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra por aqui mais uma lista de exercícios muito simples, muito bacana. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.